posteriormente. O que nós vamos tratar aqui está mais ou menos organizado assim. Nós vamos até aonde for possível, certo? Nós vamos começar falando hoje da identidade puritana. Na verdade é uma introdução, nós vamos ter assim uma visão geral de quem foram os puritanos e também contextualizá-los historicamente. Então, se você não gosta de história, então eu vou incomodar você com história só hoje. Aí depois não vou te incomodar mais tanto com isso, né? Mas é importante a gente contextualizar, senão não dá para entender o que acontece na vida desses homens e mulheres. Depois nós vamos tratar do puritano em casa, e aí nós vamos falar sobre casamento, sobre família, como era a família puritana, nós vamos ver ênfases deles ali, como funcionava o dia a dia deles em casa. Vamos falar do puritano na sociedade, vamos falar de trabalho, vamos falar de dinheiro, vamos falar de ação social, vamos falar alguma coisa do aspecto político também, da inserção do puritano na sociedade. Vamos falar do puritano na igreja, e aí nós vamos falar do culto deles, como funcionava a igreja, quais as ênfases que eles tinham. Vamos falar um pouquinho também de teologia. Na verdade, teologia nós vamos falar um pouquinho mais nesse item seguinte, a espiritualidade puritana, onde nós vamos falar da consciência puritana, nós vamos falar um pouquinho das ênfases teológicas deles, a importância da santificação. Tudo isso a gente vai estar tratando. Aí nós vamos para aprendendo com erros e acertos. Vamos analisar um pouco aquilo em que nós temos a aprender com eles. Na verdade, isso vai acontecendo ao longo do próprio curso. É inevitável que a gente faça uma comparação entre o que eles viveram e o que nós vivemos. E nós vamos tentar fazer uma análise dos erros e dos acertos dos puritanos para que a gente possa aprender com eles. Por último, o legado puritano. Vocês vão ver que o legado que os puritanos deixaram para nós é gigantesco, certo? Isso nós vamos ver ao longo do curso e vamos fazer um fechamento ali também. Se sobrar tempo, nós vamos dar uma olhada na vida de alguns desses gigantes, especificamente, né, dos principais, porque tem muita coisa interessante para a gente aprender com o que eles viveram. Mas aí vamos ver como é que nós vamos andar. É um curso extremamente prático, vocês vão ver isso, com muita aplicação na nossa vida, com muitas reflexões que a gente tem que ter, né? Alguém pode perguntar, mas por que vocês não fazem um curso em cima da Bíblia? Isso aí não é Bíblia. Pois é, só que tem um problema, gente, em relação ao estudo da palavra. Todas as igrejas têm a Bíblia, todas as igrejas. E todas as barbaridades que vocês veem por aí saem dessa mesma Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é uma só, mas muitas são as interpretações, como dizia Alexander Hodge. Então, o problema é como interpretar essa palavra. E eu acho que nisso os puritanos foram absolutamente fora de série. E nós podemos aprender demais com eles. Eles são fantásticos na abordagem da palavra. E é isso que a gente vai estar vendo aqui. Por isso que é tão importante. As fontes do curso, as principais fontes que eu estou usando, né? São principalmente as palestras do Dr. J.I. Packer no Reformed Theological Seminary, que eu acho que foram em 1988, portanto, anteriores à publicação do livro dele, Entre os Gigantes de Deus, né? Essas palestras são preciosíssimas. Eu já escutei várias vezes, né, até para me preparar para o próprio curso. E são uma fonte importante que a gente tem. O Dr. Packer é uma das maiores autoridades vivas em puritanos. E certamente esse é um referencial importante. Esse livro importantíssimo, Santos no Mundo, da editora Fiel. Esse livro o prefácio é do J.I. Packer. Esse livro é importantíssimo, esse livro vai servir de base para nós. Ele é um livro fortemente apoiado em livros que resgataram quem verdadeiramente foram os puritanos, e dele nós vamos extrair muitas coisas também. Outro livro, editora Pes,
quem foram os puritanos, do Errol Hulse, também uma referência importante. Esse aqui também é um livro precioso, do J. I. Packer, Entre os Gigantes de Deus, editora Fiel, também referência para nós. Esse aqui, Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores, de M. Lloyd Jones, também uma referência. Algumas entrevistas que eu tenho também com o Dr. Joel Bick, do Puritan Seminary, nos Estados Unidos. Muita coisa fantástica. Pena que o livro dele é um livro extremamente grosso, Encontrando os Puritanos, né? Ele só tem em inglês, não tem tradução ainda, não sei se vai ser traduzido aqui no Brasil. Mas é um livro que seria fantástico se nós tivéssemos. O próprio curso de História da Igreja, também alguma coisa a gente extrai dali, né? Que a gente tem essa transcrição aqui feita pela Denise, né? E que dali a gente tira alguma coisa também do CTB de 2008. Essas são as nossas referências. Esses livros que eu mostrei, gente, não se iludam, tá? Esses livros, eles não são, como é que eu vou dizer? Eles não são livros que, se você lê um, não precisa ler o outro. Cada um deles tem uma abordagem diferente, cada um deles vai por uma linha diferente, eles são absolutamente complementares. Se você só leu um, você perdeu alguma coisa, você tem que ler os outros também. Todos eles são muito, muito importantes. Todos eles têm aspectos que se somam aos demais. Queria falar um pouquinho, rapidamente, do porquê que os puritanos se tornaram tão importantes depois que eles foram jogados praticamente na lama durante muitos anos, durante muitas décadas, pelos historiadores, pelo público em geral, por jornalistas, escritores, dramaturgos, todos humilhando os puritanos, fazendo uma caricatura de quem eles realmente foram. Nós vamos falar um pouco de como que ressurgiu o pensamento, como que ressurgiu, como que se resgatou quem os puritanos realmente eram. Eu não tenho tempo para gastar com isso aí, mas aí eu só queria chamar a atenção para algumas coisas. Uma coisa que eu quero falar do curso também é o seguinte: vocês não imaginam a dificuldade que é para mim escolher o que excluir, o que deixar de fora, porque a quantidade de informações é gigantesca. E aí eu pensei, né, coloquei diante do Senhor e falei, o que é que eu vou fazer? Eu mais ou menos fiz um esboço do que eu quero falar, mais ou menos, e o que eu for lembrando eu vou falando, o que eu esqueci, não vou falar mais. E assim vai, vamos ver o que sai, né? E seja realmente o que Deus quiser, né? Não temos muito o que fazer a respeito. Mas algumas coisas são fora de série, e valia a pena poder contar e tal. Infelizmente a gente não tem tempo, né? Aquela primeira foto ali, acho que não dá para ver direito, mas é uma foto da biblioteca evangélica, e aqui está sentado um sujeito que é instrumental no plano de Deus para o resgate das obras dos puritanos, de quem os puritanos realmente foram. Porque esse sujeito, ele se converteu, se não me engano, lá no início do século XX, lá no ano 1903, alguma coisa assim. Ele, com 17 anos, ele se converteu, e ele fez, então, dedicou a sua vida ao Senhor, e disse para o Senhor que queria ser usado na obra de Deus, de alguma maneira. Ele era um indivíduo simples, e isso gerava uma certa dificuldade para ele e tal. O que ele começou a fazer? Ele começou a comprar livros. Ele ia nos sebos e comprava livros antigos lá na Inglaterra. E começou a montar uma pequena biblioteca lá na igreja que ele fazia parte. E aí ele emprestava esses livros para as pessoas. Isso ele fez durante 40 anos. Quando ele
depois de alguns desses anos aí, ele já tinha mais de 20 mil livros na casa dele. A casa dele era só livro, não tinha mais lugar para mais nada. Era na garagem, em todos os lugares eram livros espalhados. 20 mil livros. E isso fazia parte do plano de Deus. Na verdade, Deus estava planejando fazer aquele homem lá, Jeffrey Williams, se encontrar com esse aqui, Dr. Martyn Lloyd-Jones, que era o líder de todo um renascimento da teologia reformada na Inglaterra e em todo o mundo de fala inglesa. E eles se encontraram, e aí surgiu a Biblioteca Evangélica, que é exatamente aquela foto ali, é da Biblioteca Evangélica, que existe até hoje, né? E ali a quantidade de obras dos antigos puritanos que foram resgatadas, é uma coisa assombrosa o que aconteceu ali. E aí alguns estudantes tinham verdadeira paixão, veneração pelo Dr. Lloyd-Jones. Ele era um líder realmente desses indivíduos. Exemplos, Dr. J. Packer, Ian Murray, são exemplos de jovens que conheciam o Dr. Lloyd-Jones. E esse ali, Ian Murray, que é esse do meio ali, agora eles já estão velhinhos, né? Mas na época eram estudantes. O Dr. Lloyd-Jones morreu em 81. Esses dois ainda estão vivos. O J. Packer, eu vi esses dias uma entrevista com ele, já está bem velhinho, já deve ter os seus 85 anos, por aí. O Ian Murray é mais novo um pouco. E esse Ian Murray, quando tinha lá seus 25 anos, ele junto com um outro sujeito chamado Jack Cullum, eles fundaram uma editora, com o apoio do Dr. Lloyd-Jones. O Dr. Lloyd-Jones ajudou eles tinham uma revistinha que eles faziam, e o Dr. Lloyd-Jones, então, apoiou eles. E, inclusive, o Dr. Lloyd-Jones pegou o Ian Murray e fez com que ele fosse o assistente pessoal dele, Lloyd-Jones. E aí eles resgataram todos os escritos desses antigos puritanos e tal, e começaram a imprimir, começaram a reeditar livros. O Dr. Lloyd-Jones por trás, sugerindo o que eles deveriam publicar, já que ele conhecia esses escritos. E aí deu no que deu. Na verdade, acabou havendo essa explosão da teologia reformada, através disso que aconteceu aqui, e através de uma série de outras coisas que estavam acontecendo também nos Estados Unidos e em outros lugares. O Dr. Lloyd-Jones, ele diz o seguinte, nesse livro aqui, O Puritano, Suas Origens e Seus Sucessores. Diz assim: eu tinha lido uma resenha dessa obra. Essa obra que ele está falando é a biografia de Richard Baxter, um dos puritanos da última geração. Eu tinha lido uma resenha dessa obra no então British Weekly, seminário britânico, e tão atraído me senti que a comprei. Desde aquele tempo, um verdadeiro e vivo interesse pelos puritanos e suas obras me prendeu. E sou franco em confessar que todo o meu ministério tem sido governado por isso. Um elemento que posteriormente fortaleceu isso ainda mais foi a minha descoberta de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é aquele que está lá no meio. Ó. Jonathan Edwards é uma culminação do espírito puritano. Não é possível lê-lo sem sentir-nos de novo levados de volta às mesmas fontes. Interesso-me pelo puritanismo porque me parece uma das coisas mais úteis que qualquer pregador pode fazer. Não há nada que tanto estimule o verdadeiro ministério da palavra, pois aqueles homens foram grandes modelos nesse aspecto. Então é assim, homens como Lloyd-Jones, que hoje você pega esses grandes homens que a gente tem aí no evangelicalismo reformado mundial, como o John Piper, como o John MacArthur e tal, e não tem nenhum deles que não tenha como um dos heróis deles, Dr. Lloyd-Jones, outro é Charles Spurgeon. Charles Spurgeon é um puritano fora de época, como se diz, né? Então, a influência desses puritanos se faz sentir hoje de uma maneira muito intensa. De minha parte, como é que eu conheci os puritanos? Não gosto muito de falar de mim, mas acho que é importante. Quando eu me converti, ou o Senhor me converteu, melhor, né? Logo em seguida eu fui para o exército, eu estava no exército, e
acabei vindo para essa igreja aqui mesmo, me encontrei com o Newton. Através do Newton, descobri uma série de livros e coisas que ele já tinha descoberto, que ele já conhecia. E através dele também conheci o Dr. J.I. Packer, através desse livrinho aqui, O Antigo Evangelho, da editora Fiel. Esse livro foi publicado em 80 e livreto, né? Foi publicado em 86. E ele nada mais é do que o prefácio do Dr. Packer, a nova edição da Banner of Truth Trust, que é aquela editora que o Ian Murray fundou em 1955. E esse livro aqui, A Morte da Morte na Morte de Cristo, é de um puritano, John Owen, o maior teólogo puritano, verdadeiro gigante entre os puritanos. E o Dr. Packer fez esse prefácio que acabou se tornando essa obra ali, o Antigo Evangelho. Aí conheci o Packer, conheci um pouco dos puritanos, porque ele fala deles ali, mas não tinha muita informação sobre eles. Depois li esse livro aqui do Dr. Packer, Conhecimento de Deus, e esse livro aqui simplesmente abalou os meus alicerces, né? Um livro fora de série, fantástico, Conhecimento de Deus. Um dia eu estava no centro, ali na livraria Refúgio Cristão, e assim, né, os livros, vocês sabem como é que é, você vai na livraria, é aquele desastre, né? Naquela época era pior ainda. Mas encontrei lá numa prateleira esse livro aqui, Avivamento, um sujeito que eu não conhecia, D.M. Lloyd Jones, não sei quem é, mas o prefácio J.I. Packer, comprei. E esse livro aqui é fantástico, fora de série. E aí conheci esse sujeito, D.M. Lloyd Jones, né? Na verdade, não é o Packer que aprendeu com o Lloyd Jones, não é o Lloyd Jones que aprendeu com o Packer, é o contrário, né? O Lloyd Jones é o grande referencial, mas eu não sabia. E aí, aí comprei tudo que eu encontrava dele, né? Aí comprei esse aqui, Vida no Espírito, e da série de Efésios. E daí, aquele interesse, né, por ele e tal. E aí, um dia, a Priscila, ela veio falar que ela tinha visto com o avô dela, o seu Francisco, que já está com o Senhor na glória, tinha visto o pai do Newton, né? Tinha visto esse jornalzinho com ele. Jornal Os Puritanos. E tinha o Dr. Lloyd Jones ali na capa, uma foto dele, ó. Aí já me interessei, né? Peguei isso aqui, comecei a ler. E peguei emprestado dele, né? Aí a Priscila, essa fiel auxiliadora que eu tenho, né? Ela foi atrás e tal, descobriu onde é que estavam os caras e tal. Aí consegui as primeiras edições do jornalzinho, Jornal Os Puritanos. Aqui tem várias fotos aqui dos livros, desses livros que eu mostrei para vocês, mas ainda na edição em inglês, porque nada disso estava traduzido. E assim foi. Foi, na verdade, depois, em seguida, começaram a vir as traduções, veio Santos no Mundo, simplesmente um livro fantástico, sensacional, transformou completamente a minha forma de ver o cristianismo. E assim, cada vez mais, os puritanos foram se tornando uma grande referência na minha vida. E por isso é uma alegria para mim poder fazer esse curso, poder passar um pouco do que eu aprendi com eles, especialmente para aqueles de nós que são mais jovens, para que não percam tempo, para que se afundem realmente nesses livros, no conhecimento desses homens, para que saibam o que é o verdadeiro cristianismo. Porque se olhar em volta, é complicado. A gente precisa voltar às veredas antigas, porque realmente a gente olha para a igreja hoje e é triste a situação. Esses homens buscaram a igreja que está no Novo Testamento. Você já leu o Novo Testamento e ficou com aquela impressão, poxa, mas esses caras aqui, isso aqui é uma outra vida.
Esse aqui não tem nada a ver com a minha vida. Você já teve esse sentimento? Eu já tive inúmeras vezes. Aliás, tenho esse sentimento. Esses caras aqui diminuíram muito esse sentimento. Esses puritanos. E é com eles que nós vamos aprender algumas coisas. Bom, já falei demais. Deixa eu voltar um pouco aqui. Vamos só nos localizar. A gente vai depois entrar em mais detalhes. Mas só vamos localizar quem são esses sujeitos, né? Vamos localizar um pouco no espaço e no tempo. Então, nós estamos falando, na verdade, de indivíduos que viveram na Inglaterra, aqui, e também vamos falar, mais ou menos, de indivíduos que foram para cá. Os Estados Unidos, só que bem no norte, bem no nordeste dos Estados Unidos, a Baía de Massachusetts, que foram os pais peregrinos, que foram os primeiros colonizadores para valer do país que hoje nós conhecemos como Estados Unidos. Na época era só uma pequena colônia. No tempo, os puritanos nós vamos localizá-los mais ou menos nessa faixa aí, ó. São indivíduos que viveram nesses lugares entre 1550 e 1700. Lá nos Estados Unidos só a partir de 1620, que foi quando foram os primeiros peregrinos com o pastor John Robinson, que foi o sujeito que levou, saindo da Holanda, levou os primeiros puritanos para lá, para os Estados Unidos. Primeira coisa que nós temos que fazer é remover um pouco a lama, porque esses indivíduos foram jogados na lama. Ao longo do tempo, eles foram denegridos no seu caráter, e nós precisamos desfazer um pouco isso aí. Então, nós temos que tirar aquele falso estereótipo que existe deles, que talvez vocês já tenham escutado, né? Porque se usa esse termo puritano de uma maneira jocosa, né? De alguém que é um moralista ou alguma coisa assim, né? E então, ao longo dos anos, foi sempre dito que os puritanos eram indivíduos de temperamento neurótico e taciturno, né? O que é taciturno? É um indivíduo assim, tristonho, né? Para baixo, deprimido, rabugento, né? Era assim que eles eram vistos. Também se dizia que eles tinham uma visão negativa quanto às alegrias e prazeres desta vida. Um escritor inglês disse que o puritanismo é a preocupação de que alguém, em algum lugar, possa estar feliz, né? Tal era a visão que os caras tinham dos puritanos. Na verdade, isso tudo faz parte de uma estratégia. O próprio C.S. Lewis, eu falei isso quando dei o curso de História da Igreja, o próprio C.S. Lewis, ele escreveu um livro famoso dele, Cartas do Inferno, ou Cartas do Coisa Ruim, tem várias traduções aí, né? Em que um demônio velho ensina um demônio novo a como fazer o seu trabalho, certo? Então tem essa alegoria aí. E o demônio velho fala para o demônio novo que toda vez que alguém quiser colocar algum aspecto moral para uma outra pessoa, o demônio novo tem que taxar aquilo de puritanismo. Isso faz parte da estratégia deles. Taxa isso aí de puritanismo, né? Porque nós já pegamos esse nome aí e fizemos com que ele ficasse com a visão inversa do que ele realmente tinha, né? Então o próprio C.S. Lewis tinha visto isso. E isso tudo correu durante muito tempo. Geralmente há uma confusão muito grande entre puritano, são indivíduos principalmente do século XVII, com vitorianos, que são indivíduos do século XIX, certo? Só porque, às vezes, por causa de tradição, eles se vestem de maneira semelhante. Mas tomem cuidado, os vitorianos são meros moralistas. Os puritanos são indivíduos cheios de vida, são indivíduos diferentes. O que aconteceu no século XX foi que a lama foi removida através de uma guinada que aconteceu entre os historiadores. Historiadores não cristãos, tá? Historiadores seculares.
mestres em história, conhecedores profundos da história. Na verdade, começaram a sair livros de indivíduos que resolveram parar de ficar acreditando no que um dizia, no outro dizia, e resolveram ir para as fontes. E se debruçaram sobre as fontes, como os bons historiadores sempre fazem. E 4 historiadores americanos, separadamente, William Haller, que lançou o livro em 1938. Todos esses livros foram lançados em 1938, tá? O William Haller com The Rise of Puritanism, o surgimento do puritanismo. O puritanismo da época dos Tudors, Marshall Knappen. Perry Miller, a mentalidade da Nova Inglaterra. E Woodhouse, que escreveu Puritanismo e Liberdade. Esses 4 sujeitos não são cristãos, mas foram usados por Deus para resgatar quem os puritanos realmente foram. Antes disso, já tinha aparecido alguns sinais disso, através de um sujeito, até interessante, porque, claro, os historiadores não deram bola porque o sujeito não era historiador, ele era um músico. Percy Scholes era o nome dele. E os historiadores, evidentemente, ignoraram o que ele tinha para dizer, porque ele não era historiador, né? Ele era um músico inglês. Só que ele escreveu um livro, Os Puritanos e a Música, muito interessante, em 1931. E lá ele mostrou uma visão positiva dos puritanos que ninguém imaginava. Ele fala, por exemplo, só para dar um exemplo do que ele conta ali, ele conta, por exemplo, do casamento da filha do Oliver Cromwell. Nós vamos falar depois do Oliver Cromwell. O casamento da filha dele. E aí ele conta que houve uma festa, uma grande festa, e que tinha uma banda tocando e que ficou tocando até as 3 da manhã, para a alegria dos convidados. Ele fala também da ordenação de Jonathan Edwards. Depois da ordenação de Jonathan Edwards, houve uma festa, né? E aí ele mesmo interpretou, né, já sabendo que os críticos iam sempre detonar com os puritanos, então ele mesmo já imaginou como que os críticos iam ver aquilo ali, né? Aí ele colocou assim, eles provavelmente vão falar assim, esses malditos puritanos conseguem estragar tudo. Até nas festas deles eles colocam ordenações. Na verdade é uma distorção, né? Era o contrário, na ordenação é que foi feita uma festa. Então esse cara, esse Percy Scholes, escreveu esse livro que já dava sinais e que na verdade despertou um pouco a necessidade de fazer um resgate. Tudo isso aí faz parte desse grande plano. Ao mesmo tempo, nessa mesma época, estava lá o Jeffrey Williams fazendo aquela coleta de livros nos sebos e coisa, e comprando tudo que vinha à mão dele, né? Que são hoje as fontes para que a Banner of Truth, por exemplo, e outras editoras possam publicar esses livros, porque eles não se perderam. Não se perderam porque tinha gente que foi lá e pegou, porque o Senhor colocou isso no coração dessas pessoas. O Dr. Packer, sempre que ele pode falar sobre os puritanos, ele usa a expressão os velhos e alegres puritanos, justamente para desfazer aquela imagem errada, negativa que havia. Vamos correr um pouquinho. Eu tenho um texto aqui para a gente ler junto. Pediu isso, por favor. Distribui um para cada um aí. Só para dar um panorama geral. Enquanto eles vão distribuindo, só quero citar uma frase aqui também do C.S. Lewis. C.S. Lewis fala assim, precisamos ver os puritanos como exatamente o oposto daqueles que carregam esse nome hoje. Devem ser vistos como jovens ardorosos, intelectuais progressistas, extremamente atualizados e modernos. Então esse era o resgate que também o C.S. Lewis estava fazendo desses homens de Deus. Nós vamos ler juntos esse texto aí, que está sendo distribuído, que é um texto muito legal, porque ele é um texto do John Geary, publicado em 1646. Aí é uma versão resumida, tá? Na verdade, eu acabei fazendo a tradução do texto todo, mas eu vou usar a mesma versão que o Dr. Packer usou, que é uma versão condensada, com algumas partes extraídas, que o Dr. Packer usou
lá nas palestras dele para os estudantes do RTS, do seminário lá. Então nós vamos ler, só para nos localizar, né, o termo puritano começou a ser usado, segundo Richard Baxter e Thomas Fuller. Eles dizem que esse termo começou a ser usado regularmente em 1564 e deixou de ser usado na prática, para fins práticos, em 1640, porque os puritanos começaram a ser chamados, na Inglaterra, na época, de presbiterianos, certo? Não são os presbiterianos como a gente conhece hoje, mas era assim que eles eram chamados. Esse termo puritanos é um termo usado pelos inimigos, tá? Não é um elogio, é uma crítica, né? Era um termo jocoso, era um termo ofensivo. Eles eram vistos como aqueles que queriam ser mais puros e ter uma igreja mais pura, por isso que eles eram chamados de puritanos, certo? Vamos fazer a leitura e eu vou parar de vez em quando para fazer algum comentário de algum aspecto aqui. Isso aí é uma visão geral que nós vamos ter do caráter de um velho puritano ou não conformista inglês. A maioria desses assuntos ali, que vão aparecer aqui nesse texto, nós vamos aprofundar depois, certo? Aqui é uma visão geral de quem era o velho puritano inglês, certo? Por um indivíduo que viveu lá junto com eles, que era um dos velhos puritanos ingleses, que é esse John Geary, certo? Então vamos ler juntos. O velho puritano inglês era alguém que honrava a Deus acima de tudo, e sob Deus dava a cada um o que lhe era devido. Essa expressão, a expressão antiga, sob Deus dava a cada um o que lhe era devido, é uma expressão que indica justiça. Seu primeiro cuidado era servir a Deus, e nisso ele não fazia o que lhe parecia bom aos seus próprios olhos, mas o que é bom do ponto de vista de Deus, fazendo da palavra de Deus a regra da sua adoração. Quando ele fala regra da sua adoração, não pense no culto, pense na vida. Hoje de manhã o Newton ainda pregou, ele citou mais de uma vez Romanos 12:1. A minha vida, o meu corpo, quem eu sou, tudo que eu sou, é adoração ao Senhor, deveria ser. Para eles era. Ele tinha em alta consideração, ele tinha em alta conta a ordem na casa de Deus, mas não se submetia por causa disso a ritos supersticiosos que são supérfluos e morrem pelo uso. E o que ele quer dizer com isso aí? Ele está falando, na verdade, de superstições que havia na igreja naquela época contra as quais os puritanos lutaram. E principalmente os puritanos lutaram contra 4 cerimônias que havia na igreja da Inglaterra. Depois nós vamos ver isso com mais detalhe, mas só para a gente ter uma visão geral. Eles tinham objeções contra o uso da aliança de casamento, porque eles entendiam que isso fazia com que a velha superstição do catolicismo romano, de que o casamento era um sacramento, ficava evidenciada por aquele símbolo. Então eles lutaram contra aquilo. Que mais? Bom, está aí, né? Que mais? O ajoelhar-se para receber a ceia. Porque eles entendiam que aquilo fazia com que a superstição da transubstanciação, que é a transformação do pão no próprio corpo de Cristo, essa superstição romana, eles achavam que ficava na mente do povo que era isso que estava acontecendo. Por isso que na hora de receber o pão o indivíduo ajoelhava, aquilo era sinal de adoração. Então eles eram contra isso também. Que mais? O uso das sobrepeles, ou sobrepelis, ou não sei como é que pronuncia isso aí. Isso aí é um manto que é usado até hoje. Esse manto branco aí, certo? Eles eram contra usar esse negócio aí, na hora que o sacerdote estava lá na frente, né? Primeiro que não era nem para chamar de sacerdote, né? Mas o pregador, a hora que ele estava lá na frente, eles se recusavam a usar isso aí, não usavam porque eles entendiam que isso aí dava a entender para o povo que o indivíduo que está lá na frente é mais santo e que é um tipo de mediador entre eles
e Deus, né? Quando, na verdade, o que ele é? Um pecador salvo pela graça de Deus, que simplesmente é a boca ali naquele corpo, certo? Nada mais do que isso, né? Podia ser a mão, o pé, né? Dentro do contexto de 1 Coríntios 12. Ele é só a boca, não tem nada de especial nele. E por último, os 4 ali, um que eles também eram contra é fazer o sinal da cruz na testa de quem era batizado. Porque eles entendiam que colocar mais símbolos que a Bíblia não prevê no simbolismo do batismo era um absurdo e que não deveria ser feito pela igreja. Então, esse já é o espírito puritano. O puritano só aceita o que está na palavra. Ele é um indivíduo da palavra. Ele não aceita a inclusão de coisas que não estão na palavra. E isso é novo, tá? Isso é novo nessa época da igreja, certo? Porque os reformadores, eles já vinham fazendo isso, mas eles não conseguiram ir tão longe como aqueles indivíduos, os puritanos, foram. Até porque quando a gente fala nos reformadores, a gente sempre lembra em algumas poucas pessoas. Quando a gente fala dos puritanos, a gente fala quase de um exército, de tanta gente que é, né? Então isso faz muita diferença, certo? Quando a gente fala dos reformadores, a gente lembra logo de Lutero, Calvino, sucessores dele, o Beza, o Bullinger, Zwinglio, né? Dá para contar nos dedos das 2 mãos quem eram os reformadores. Os puritanos não dá. Os puritanos não dá. É um exército de homens, certo? Esses indivíduos são muitos. Por isso que a gente não estuda eles assim, separadamente. A gente sempre estuda como um grupo, certo? Vamos continuar a nossa leitura, então. Segundo parágrafo. Ainda a última frase do primeiro parágrafo. Ele observava todas as ordenanças de Deus, mas algumas ele estimava como de maior consequência. Segundo parágrafo. Ele passava muito tempo em oração. Com ela ele iniciava e terminava o dia. Nela ele era muito exercitado em seu quarto, com sua família e na assembleia pública. Evidentemente que homens que fizeram essa diferença toda só podiam ser homens de oração. E o interessante é que a oração deles era em voz alta, né? Aliás, o Dr. J. Packer, ele fala que ele não sabe de ninguém que orasse em silêncio, né, antes do século XVIII. Né? Isso é uma novidade na história da igreja, né? Orar em silêncio. A oração era em voz alta. E eles oravam, então eles tinham um lugar reservado, onde eles passavam tempo em oração. Até tem uma história pitoresca aí, eu sempre me vem aí alguma coisa na mente, né? Mas tem uma história interessante de um pastor puritano, que ele tinha uma fazenda também, e aí ele ia para o ático da casa dele, ele ia lá, ele fazia as orações dele. E aí ele orava em voz alta, ele orava com a voz de pastor e coisa, né? Naquela época não é qualquer um que podia ser pastor, tem que ter pulmão, né? Não tem isso aqui, certo? E aí ele orava então ao Senhor e tal, e os trabalhadores da fazenda ouviam ele orando por eles. E aquilo tinha um efeito fantástico nos caras, né? Porque eles ouviam que ele estava intercedendo por cada um deles, né? Essas histórias assim são fora de série, né? Tem coisas as mais doidas aí. Aí conforme às vezes eu vou lembrando aqui, eu vou colocando. E o que eu vou esquecendo, como eu combinei com vocês, aí esqueci, paciência, né? Bom, vamos lá. E ele orava sozinho no seu quarto, orava com a família, muito importante, né? Para o puritano, a família tinha que ser uma pequena igreja, e o marido, o pai, tinha a responsabilidade de levar toda a família diante do Senhor, sempre. Responsabilidade intransferível, responsabilidade dele, né? Quer ser um chefe de família? Então, honre a sua condição de homem que o Senhor te deu, e de marido e de pai. E isso os caras levavam a sério, levavam mesmo. A oração, vamos ver ali adiante. Ele valorizava mais aquela forma de oração em que, pela graça de Deus, as expressões variavam de acordo com as necessidades e ocasiões presentes.
E o que ele quer dizer aí? A oração extemporânea, né? O que é a oração extemporânea? Aquela que você faz naturalmente com o que você vai pensando. Vem na tua mente as palavras e você vai falando, né? É diferente da oração litúrgica, que é uma oração que já está pronta. Você só recita, vamos dizer assim, né? Quando a gente vai... Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Então, aquilo ali é uma oração recitada. Você não está inventando na hora as palavras. Você está falando o que já está pré-determinado. Então, ele preferia a oração extemporânea. Entretanto, não considerava erradas as formas fixas. Portanto, naquela situação da igreja, ele não rejeitava completamente a liturgia, mas tão somente a corrupção dela. Ele considerava a leitura da palavra uma ordenança de Deus, tanto em particular como em público, mas não julgava que a leitura era pregação. Na verdade, aí, então, a oração litúrgica ele não era contra, ele aceitava, né? É válida também a oração litúrgica, a oração pronta, que você simplesmente recita, desde que o indivíduo, evidentemente, esteja com o coração nela, né? Última frase ali desse segundo parágrafo. Ele considerava a leitura da palavra uma ordenança de Deus, tanto em particular como em público, mas não julgava que a leitura era pregação. Então ele valorizava muito a leitura, mas não podia viver sem a pregação da palavra. Por que o John Geary está colocando isso aqui nessa época? Porque havia uma escassez tremenda de pregadores nessa época. Tremenda. Durante o reinado da rainha Elizabeth, não havia pregadores suficientes para as paróquias e a necessidade era gigantesca. Então, os cultos que havia nas igrejas eram extremamente litúrgicos e sempre tinha a leitura da palavra, mas só a leitura. A leitura não é ruim, só que ela é boa, é evidente, é a palavra de Deus. Só que ele considerava que não podia substituir a pregação. E tinha gente que defendia, gente do reino, da igreja oficial, que não eram puritanos, que defendia que não, que a palavra está contemplada porque nós estamos lendo e as pessoas estão ouvindo. Ele considerava que isso não era suficiente, o verdadeiro puritano. Nós vamos ver mais para frente, pregação é essencial. Terceiro parágrafo. Ele considerava a clareza a melhor graça de um pregador e o melhor método aquele que era mais útil à compreensão, afeições e memória. Então a clareza era importantíssima porque as pessoas têm que entender o que está sendo pregado. E aí ele também valorizava a memória, as pessoas tinham que lembrar aquilo que tinha sido pregado e eles consideravam que era possível a pessoa lembrar desde que o sermão estivesse bem arranjado, bem construído. E esse afeições que aparece aí é um termo muito usado em literatura puritana, é o mesmo termo que mais tarde foi usado por Jonathan Edwards no seu tratado das afeições religiosas. Significa o que isso aí? Só para a gente tentar entender o que eles querem dizer com isso. São aquelas disposições ou atitudes da mente que exigem a energia emocional por trás delas, ou que tem energia emocional por trás delas. Como, por exemplo, amor, alegria, esperança, temor, são exemplos do que eles entendiam como afeições religiosas. São atitudes da mente que precisam de energia emocional, certo? Então os puritanos criam que o discipulado cristão envolvia a totalidade da pessoa, todo o eu, a mente, o coração e a vontade. Então eles criam que a pregação, quando era feita e quando ela era eficaz, ela mexia com essas três áreas do indivíduo. E eles criam que o pregador, o bom pregador, fazia com que as pessoas que tinham vindo ouvi-lo saíssem dos cultos felizes por serem cristãos, encorajados, alegres para enfrentar mais uma semana dura que eles teriam pela frente. A vida era dura naquela época, gente. A vida era uma vida de pobreza, dor, sofrimento, doença, morte, continuamente. O pregador colocava esperança naqueles corações, colocava amor pelo Senhor, colocava a expectativa da chegada
na cidade celestial. Era isso que eles faziam. Quem já leu O Peregrino sabe como que o puritano fazia. Porque John Bunyan é fantástico nisso aí, né? Eles mexiam com o coração das pessoas. As pessoas saíam transformadas depois de uma pregação de um desses mestres puritanos. Vamos só ver ainda o quarto parágrafo e aí nós vamos fazer o nosso intervalo. O dia do Senhor ele considerava uma ordem divina e o descanso nele necessário, desde que conduzisse à santidade. Ele era muito consciencioso na observância daquele dia como o dia de mercado da alma. Então o dia do Senhor, ali houve uma mudança, né? Já com a reforma isso ficou bem caracterizado. Já lá com os pais primitivos da igreja, já estava claro que o dia do Senhor não é o sábado, o dia do Senhor é o domingo, é o dia da ressurreição, porque é o primeiro dia da nova criação. As coisas antigas passaram, agora é o primeiro dia da nova criação que vai ser o sétimo dia, nós vamos trabalhar 6 dias e vamos descansar. Esse descanso não é no último dia, é no primeiro dia da semana, certo? E para os puritanos isso era essencial. Eles chamavam, como o Geary chamou aí, do dia do mercado da alma. Naquela época não havia, como há hoje, lojas, assim, o comércio que fica funcionando o tempo inteiro. Como é que funcionava? Havia o dia do mercado. No dia do mercado, todo mundo que tinha alguma coisa para vender e que queria comprar alguma coisa, levava essas coisas para a cidade e lá então havia essa negociação e todo mundo saía feliz porque tinha comprado e vendido aquilo que precisava e com isso tinha melhorado um pouco a sua vida. John Geary chama aí, e eles chamavam mesmo, que o sábado cristão, o sabate cristão, que na verdade é o domingo, é o dia do mercado da alma. Ali a alma é enriquecida, ela é fortalecida, ali você busca em Deus aquilo que você precisa, certo? Eles consideravam, para eles isso aí era uma coisa muito importante, nós vamos ver isso com mais detalhe mais para frente. Era um dia para ouvir sermões, né? Se você, o próprio Geary na versão completa ele fala, né? Quem podia ouvir 2, aproveita a oportunidade, né? E era um dia também para ter conversações santas com outros irmãos, era um dia para acudir aqueles que precisavam, era um dia especial. Com isso, eles, na verdade, estavam desafiando o padrão cultural da época e que, na verdade, voltou a ser o nosso, né? O padrão cultural qual era? Você acorda de manhã, vai para a igreja, participa do culto e depois o dia é seu, não do Senhor, certo? Daí você vai viajar, passear, restaurante, esporte. Esse era o padrão cultural da época e os puritanos desafiaram esse padrão, porque achavam que o quarto mandamento não era cumprido por ninguém, né? Então eles desafiaram esse padrão e isso, eles acabaram pagando caro por isso, muito caro. Os que não eram puritanos odiaram aquilo e em 1618, por ordem do rei, foi proclamado o Book of Sports, o livro a gente traduziria, né? Book of Sports, o livro dos esportes, né? Não, gente, porque a gente é que vê o esporte como uma grande coisa. Certo? Sports, em inglês original, significa diversão. Né? Só hoje em dia que o esporte é alguma coisa assim, né? Elevada e você fica milionário trabalhando na área de esporte e tal. Né? Sports, originalmente, no inglês original, é diversão, passatempo. Né? Então, o Book of Sports era um livro, foi publicado em 1618 e depois repetido em 1633, reeditado por ordem do rei, como um ataque direto aos puritanos, como uma provocação, em que ali eles diziam todos os jogos e passatempos e todo tipo de coisa que era lícito se fazer no domingo. Né? Há historiadores que dizem que esse Book of Sports foi um dos responsáveis por estourar a guerra civil, que nós vamos ver depois, por causa da provocação. O Richard Baxter, já estou encerrando essa primeira parte. O Richard Baxter, ele
Ele conta, o Richard Baxter ele já é assim um puritano, já bem lá no final. O pai dele já era um puritano. O Richard Baxter conta de quando ele era criança, e daí o pai dele reunia a família, e eles então revisavam o sermão que tinham escutado, e louvavam ao Senhor, e oravam ao Senhor, e cantavam louvores, juntos em família, às vezes com outros irmãos, né? E o Baxter conta como os vizinhos tinham raiva deles, porque eles são estraga-prazeres, porque eles não vêm aqui conosco para brincar, para jogar, para não sei o quê, né? Para curtir a vida, né? E ficavam passando o domingo dedicado ao Senhor. Isso para os vizinhos era uma coisa insuportável, né? Isso também fomentou aquela visão de que negativa por parte de algumas pessoas em relação aos puritanos. O Matthew Henry, também um dos últimos puritanos, fez um comentário da Bíblia inteira. Ele fala que o Sabate foi estabelecido como um dia de descanso santo para que fosse um dia de trabalho santo. Não tem uma maneira de colocar melhor o que é o dia do Senhor do que isso. Ok, gente, vamos parar então nesse quarto parágrafo, a gente retoma aqui depois do nosso intervalo. 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 Intervalo.